Boa tarde, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Graça e paz, que Deus abençoe cada irmão, cada irmã que entrou nessa live e os que ainda vão entrar e os que vão assistir depois que essa live terminar. Meus amados irmãos, estou trazendo aqui o tema, livro de Daniel, capítulo 3, versículo 16 até o 30, onde fala sobre os três homens que foi fiel a Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foi lançado os três na fornalha. Mas o que eu quero estar aqui trazendo, aleluia, glória a Deus, sempre te ensinaram, meu irmão, essa passagem de uma forma errônica, errada, e você vai aprender agora aqui comigo, em nome de Jesus, sobre o primeiro homem da fornalha. Aleluia, glória a Deus. Antes, deixa eu ler aqui um trecho aqui, livro de Daniel, capítulo 3, vou ler o versículo 23, vou ler o versículo 24, 25 e 26, que diz assim, a palavra de Deus. E estes três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitões: não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nada há de lesões neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Meu irmão e irmã em Cristo Jesus, livro de Daniel, capítulo 3, que eu tenho lido aqui, versículo 23, 24, 25 e 26. O tema dessa mensagem, né? Sempre te ensinaram essa passagem de uma forma errada. E você vai aprender agora sobre o primeiro homem da fornalha. Muitos teólogos, eles pregam teologia e ensinam completamente muitas passagens bíblicas erradas. Por isso, meu irmão, que eu prefiro a Bíblia. Porque a Bíblia nos dá a direção do ensinamento correto. E quando o crente dobra teu joelho para pedir sabedoria do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo de Deus vai te revelar através da palavra. Você não precisa de teologia. Você não precisa de livros teológicos. Porque isso aí só vai bagunçar a tua mente e vai distorcer a palavra de Deus, porque teólogo não prega a verdade. Eles pregam bens terrenos, bens materiais, eles pregam aquilo que lhe convém, meus irmãos. Amém? Mas vamos lá para a palavra. Eu li aqui Daniel 3, versículo 23 até o 26. Meu irmão e irmã em Cristo Jesus, o nosso Deus, ele nunca foi o quarto homem da fornalha, como pregam por aí esses teólogos. O nosso Deus nunca foi o quarto homem da fornalha. Ele nunca foi, meu irmão. A Bíblia é bem clara aqui. É que nós, eu e você, nós replicamos a fala do rei Nabucodonosor, quando ele diz que o Deus que entrou lá dentro da fornalha como quarto. Mas o nosso Deus nunca foi o quarto homem da fornalha. Ele nunca foi. É que eu e você, meu irmão, se a gente não pedir sabedoria do Espírito Santo de Deus para nos dar o discernimento da palavra de Deus, aí nós acaba pegando o quê? Replicamos. Nós estamos replicando a fala do rei Nabucodonosor, dizendo que o Deus que entrou lá na fornalha para proteger Sadraque, Mesaque e Abednego como o quarto, porque o quarto homem que está na fornalha, quem fala é Nabucodonosor. É ele que diz que o quarto homem está lá, não é a Bíblia. A Bíblia nunca diz que o quarto homem estava na fornalha. Aleluia, glória a Deus. Olha o que a Bíblia diz. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, minha irmã, Deus nunca foi o quarto homem da fornalha. O que ele é? Deus nunca foi o quarto homem. Livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 13. Está escrito que ele sempre foi o primeiro e o último. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia lá no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 13, não está dizendo que o nosso Deus, ele é o quarto, não.
Aleluia. A Bíblia vai dizer que o nosso Deus sempre foi o princípio, o primeiro, o meio e o fim. Aleluia, glórias a Deus. Então, meu irmão, vamos lá para Apocalipse. Vamos lá, Apocalipse 22, versículo 13. Se ele é o quarto homem, o que diz em Apocalipse, capítulo 22, versículo 13? Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Aleluia, glórias a Deus. Esses papos aí, essa história aí, essas passagens aí que pregam os teólogos aí, errônica, completamente errada, chamando de Deus como o quarto homem. Deus nunca foi o quarto, sempre foi o primeiro e o último. Aleluia, glórias a Deus. O que acontece é que os teólogos, eles pegam as réplicas, está replicando aquilo que Nabucodonosor disse. Eu vejo o quarto na fornalha. A Bíblia não fala que Deus é o quarto. Quem fala é o Nabucodonosor, que ele vê quatro homens na fornalha. Então Deus nunca foi o quarto, ele sempre foi o primeiro, o meio e o fim. Primeiro e o último. Aleluia, glórias a Deus. Apocalipse, capítulo 22, versículo 13. Está escrito que ele não é o quarto homem. Sempre foi o primeiro, o último. Aleluia, glórias a Deus. Então, meus amados irmãos, é isso que eu quero trazer para vocês. Nós temos que ler a Bíblia e entender ela. Pedir discernimento para o Espírito Santo de Deus. Se a Bíblia está dizendo em Apocalipse, capítulo 22, versículo 13, né? Está escrito que Deus, ele é o primeiro e o último, ele nunca foi o quarto. Aleluia, glória a Deus, como muitos pregam por aí, né? O quarto, eles estão pegando aquilo que Nabucodonosor está dizendo, mas a Bíblia não fala que Deus é o quarto homem. Ó, uma prova aqui, vamos lá. Se fosse assim, então, vamos lá. Se Deus ele fosse o quarto homem da fornalha, vamos lá. Se Deus fosse, como muitos pregam aí, dizendo que ele é o quarto homem, então, quando o primeiro entrasse na fornalha, seria queimado. Quando o segundo entrasse, seria queimado. Quando o terceiro entrasse, seria queimado, meu irmão. Porque se Deus fosse o quarto homem da fornalha, todos ali que entraram na fornalha primeiro, seria queimado. Mas como ele é o primeiro, como Deus ele é o primeiro, como diz lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 13, como ele é o primeiro, antes do primeiro ter entrado, Deus já estava lá na fornalha. Vocês estão me entendendo? Porque Deus não é o quarto homem da fornalha? Sempre foi o primeiro? Sempre foi o primeiro mesmo. Deus sempre foi o primeiro. Meio, começo e fim. Então, meus irmãos, se Deus fosse o quarto homem, o primeiro que entrasse na fornalha seria queimado. O segundo que entrasse na fornalha seria queimado. O terceiro que entrasse na fornalha seria queimado. Mas como ele sempre foi o primeiro e o último, antes de o primeiro entrar na fornalha, Deus já estava lá. Por isso que não aconteceu nada com o primeiro homem. Antes do segundo entrar na fornalha, Deus já estava na fornalha. Por isso que não aconteceu nada com o segundo. Antes do terceiro entrar na fornalha, Deus já estava lá. Por isso que não aconteceu nada com o terceiro. Nem Sadraque, nem Mesaque, nem Abednego foram queimados, não sofreram nenhuma lesões. O problema é esse, meus irmãos, como eu digo, né? É que nós, os teólogos, né? Eles replicam, né? Eles pegam, replicando aí, né? A fala do rei Nabucodonosor, dizendo que o quarto homem estava lá dentro. Não. Apocalipse 22, versículo 13. Ele é o primeiro e o último. Nunca foi o quarto. Quem diz na Bíblia o quarto homem da fornalha é o próprio rei Nabucodonosor. A Bíblia não fala que Deus é o quarto da fornalha. É o quarto homem da fornalha. Deus sempre foi o primeiro, o único. Começo, meio e fim. Então, antes do primeiro entrar na fornalha, antes do segundo entrar na fornalha, antes do terceiro entrar na fornalha, Deus já estava na fornalha porque ele é o primeiro. Se Deus não estivesse lá dentro da fornalha, assim que o primeiro colocasse o pé dentro da fornalha, já seria consumido. Já tinham virado cinza. Já tinham virado terra, pó. Antes do segundo entrar, já tinha virado cinza, pó. Antes do terceiro entrar, já tinha virado cinza, terra, pó. Então Deus nunca foi o quarto homem da fornalha. Quem diz que o quarto homem está lá dentro é Nabucodonosor.
É o próprio rei que diz isso. Não é a Bíblia que fala que Deus é o quarto homem da fornalha. Amém? Livro de Apocalipse, tá? Tá aqui, eu li para vocês. Livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 13. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Deus é o primeiro e o último. Amém, meus irmãos? Aleluia, glórias a Deus. Então, meus irmãos, antes de tudo, antes de Sadraque, Mesaque, Abednego ter entrado na fornalha, Deus já estava lá porque ele era o primeiro. Então, é tipo, Deus estava dizendo assim, ó, lá de dentro da fornalha, para o rei Nabucodonosor: pode mandar, Nabucodonosor, pode mandar os 3, pode mandar eles para cá, pode mandar, porque eu já estou aqui. E nada vai acontecer com os meus fiéis. É isso que Deus, que é o primeiro, antes de lançar os 3 na fornalha, Deus já estava na fornalha lá dentro, dizendo: Nabucodonosor, pode mandar os 3, pode mandar, porque eu já estou aqui, pode mandar. Eles estão observando conforme a minha palavra, por isso que eles vão entrar sem medo, sem temer, porque eles sabem o Deus que eles servem. Aleluia, glórias a Deus. Era Deus dizendo lá de dentro da fornalha, porque Deus é o primeiro, Ele é o meio, Ele é o fim, Ele é o último. Antes dos 3 entrar, Deus já estava na fornalha dizendo: manda, Nabucodonosor, manda, pode mandar os 3, pode mandar, pode mandar. Eles estão observando conforme a minha palavra. Manda, 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 manda. Joga na fornalha, porque eu já estou aqui, Nabucodonosor. Porque eu não sou o quarto, como você disse aí, que está vendo o quarto homem. Eu não sou o quarto, Nabucodonosor. Deus estava dizendo para Nabucodonosor: eu não sou o quarto, não. A tua boca que diz que eu sou o quarto. Aleluia, eu sou o primeiro. Aleluia, eu sou o meio e o fim. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, Nabucodonosor. Aí tem uns teólogos cabeça seca, que não lê Bíblia, aí vai lá, fica replicando aquilo que é a fala do Nabucodonosor. A Bíblia nunca disse que o nosso Deus é o quarto homem. Quem fala do quarto homem, eu vejo o quarto homem, é o rei Nabucodonosor, que vê na visão dele o quarto homem. Nabucodonosor está chamando nosso Deus o quarto homem. Deus nunca foi o quarto homem, como foi dito aqui, lido aqui, Apocalipse, capítulo 22, versículo 13. Apocalipse 22, verso 13, vai nos relatar e vai nos dizer que ele é o alfa, o ômega, o primeiro, o último. Ele é o meio, ele é o fim. Então, antes dos 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, colocar os pés dentro da fornalha, ele já estava lá dentro. Ele é o primeiro. Aleluia, glórias a Deus. Mas, infelizmente, os teólogos não lêem Bíblia e distorcem a palavra de Deus. Quem chama de quarto homem na fornalha é Nabucodonosor, mas a nossa Bíblia chama o nosso Deus de primeiro, meio e fim. Ele sempre foi o primeiro, sempre foi o último. Por isso que não aconteceu nada com Sadraque, Mesaque e Abednego. Aleluia, meu irmão, minha irmã. Para encerrar essa live, deixa eu liberar essa palavra para vocês. Pega para vocês, guarda na tábua do coração de vocês. Aleluia, glórias a Deus. Meus amados irmãos, crente que obedece a palavra, crente que anda nos caminhos do Senhor, crente que ora, que consagra e que jejua, mesmo sendo lançado na fornalha, nenhum mal te sucederá. Amém, meus amados irmãos? Crente que anda na obediência da palavra. Eu estou falando da palavra, não esses livros teológicos aí que teólogo estuda, não. Porque teologia só distorce a palavra de Deus. Eu não valorizo teólogo nenhum. Quem pega teologia para mim não tem valor, não. É tudo trapo de imundícia isso aí. Porque teologia, eles só estudam só para isso aqui, ó. Só para ganhar dinheiro. Tem muitos que fazem aí, ó, 3, 5 anos de teologia somente para aprender a ganhar dinheiro no livro de Malaquias 3:10. Só isso. Porque tem muitos fazendo teologia não para pregar a verdade, mas somente para querer aprender como ganhar dinheiro no capítulo 3:10 de Malaquias. Amém? Mas, para encerrar essa live, meu irmão e irmã em Cristo Jesus, crente que obedece a palavra do Senhor, que anda segundo a palavra do Senhor, crente que ora, que clama, que jejua, que consagra, mesmo sendo lançado dentro da fornalha, nenhum mal te sucederá, nenhuma lesão vai acontecer com o irmão, com a irmã. Amém? Fique firme com a palavra, se apegue na palavra,
Não se apegue em livros teológicos. Não se apegue em negócio de teologia. Esses teólogos aí que pregam ao contrário da Bíblia. A Bíblia nunca diz que o nosso Deus é o quarto homem. Quem fala que o quarto homem está na fornalha é o rei Nabucodonosor. O nosso Deus sempre foi o primeiro, o meio, o fim. Deus, ele é o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 13.